No coração rural da Colômbia, em regiões onde o Estado raramente alcança, nasceu um culto silencioso e invisível, guiado por uma fé cega, literalmente. Eles se autodenominavam Los Ciegos de Dios, ou os Cegos de Deus. Para eles, a luz do mundo moderno era impura. O corpo era um receptáculo pecaminoso e deveria ser apagado temporariamente da terra, para renascer limpo. O ritual? Ser enterrado vivo. Este é o relato sombrio de um culto que acreditava que, para ver a luz de Deus, era preciso primeiro enxergar o próprio inferno sob a terra. Uma história real, com vítimas, rituais e um terror que ainda ecoa nos vales esquecidos da Colômbia. 1. A origem do culto. O culto dos Cegos de Deus emergiu silenciosamente entre as sombras densas de Vale del Cauca, uma região esquecida da Colômbia, cercada por florestas densas e montanhas que abafavam qualquer grito. Ali, entre vilarejos sem luz elétrica, dominados por milícias e assolados por décadas de conflito armado, a fé se tornava um refúgio ou uma arma. Foi nesse ambiente de desespero que surgiu uma figura envolta em mistério e horror: Hermano Efraim. Pouco se sabe sobre sua origem. Dizem que ele era um pregador errante, outrora vinculado a igrejas pentecostais do sul colombiano. Outros afirmam que trabalhava como auxiliar de enfermagem em uma clínica rural, até sofrer um colapso nervoso seguido de convulsões violentas. Durante um desses ataques, isolado em uma cabana, Efraim alegou ter recebido uma revelação direta de Deus. Segundo testemunhos posteriores, ele teria gritado por horas, dizendo que o brilho do mundo havia cegado sua alma. Em um ato de loucura ou devoção absoluta, arrancou os próprios olhos com um pedaço de madeira, gritando que a visão carnal era o maior obstáculo à salvação. Sobreviveu ao ato brutal com infecções graves, mas foi acolhido por moradores locais que o viram como um mártir escolhido. A partir desse evento, passou a ser chamado de Hermano, não por ordem religiosa, mas por devoção popular. Ele dizia ouvir vozes angelicais e ser guiado pela luz interna, uma luz que só os cegos conseguem ver. Nos meses seguintes, começou a atrair pessoas de todos os tipos: viúvas traumatizadas pelos massacres paramilitares, órfãos abandonados nas estradas, homens que haviam perdido tudo na guerra contra os narcotraficantes, os analfabetos, os desiludidos, os invisíveis. Todos viam em Efraim uma promessa de redenção, um caminho onde a dor era purificação. Eles se auto-intitulavam Los Ciegos de Dios, não apenas porque seguiam um homem sem visão, mas porque renunciavam à própria percepção do mundo, considerando os olhos como fontes de pecado e vaidade. Cobriam os próprios rostos com panos escuros, quebravam espelhos, destruíam imagens e se escondiam da luz do dia. A doutrina que nasceu desse caos era direta e implacável. O mundo corrompe os olhos, a terra é o véu, e só na escuridão a alma escuta. Foi ali, nas colinas frias e esquecidas, que uma fé cega, literal e metaforicamente, começou a se espalhar como uma praga silenciosa, envolta em silêncio, barro e sangue. 2. Os primeiros rituais. No início, os rituais dos Cegos de Deus eram silenciosos, quase invisíveis. Não havia sangue nem gritos, apenas a negação metódica de tudo que lembrasse o mundo exterior. As casas dos seguidores foram transformadas em celas escuras, com janelas tapadas por madeira e tecidos grossos. Velas eram proibidas. O fogo era considerado um símbolo da tentação, pois lança sombras, e nas sombras os demônios dançam. Dizia Hermano Efraim. Aos poucos, práticas estranhas começaram a emergir. Os fiéis jejuavam por semanas, permaneciam em silêncio absoluto por dias inteiros, e dormiam sobre chão úmido, cobertos por terra ou folhas secas, como forma de se unirem à matéria original, o barro de onde o homem foi criado. O culto acreditava que o corpo deveria ser suprimido até seus instintos se calarem. Só então, a alma poderia ouvir a terra falar.
Mas o ritual que marcaria o grupo para sempre teve origem em um episódio ainda mais obscuro. Durante uma noite particularmente fria, uma mulher conhecida como Madre Lucia, uma das primeiras seguidoras de Efraim, começou a gritar em transe no meio da clareira onde o grupo se reunia. Ela afirmava que seu filho de 9 anos, também membro do culto, havia sido tocado pelo espírito do mundo. No delírio, dizia que a única forma de purificá-lo era devolvê-lo à terra de onde veio. Antes que alguém a impedisse, ela cavou uma cova rasa e enterrou a criança viva, deixando apenas uma haste de bambu atravessada entre os lábios do menino para que respirasse. 3 dias depois, ele foi desenterrado, em estado de choque profundo, com marcas de mordida nos próprios braços e olhos arregalados, paralisados. Jamais falou outra palavra. A criança, reduzida a um espectro de si mesma, foi tida como renascida. Para Efraim, aquele evento foi a confirmação de um novo mandamento. A carne deve conhecer o ventre da terra para que a alma retorne limpa. E assim, o ritual de purificação pelo enterro tornou-se a cerimônia mais sagrada da seita. No começo, os escolhidos eram apenas adultos, sempre voluntários, sempre arrependidos de pecados silenciosos, pensamentos impuros, pesadelos com o passado, desejos reprimidos. Mas logo os critérios se tornaram mais arbitrários. Um olhar para o horizonte, um bocejo fora de hora, um sussurro durante as vigílias. Tudo podia ser interpretado como heresia. Os corpos eram enterrados em posição fetal, envoltos em panos escuros, com a cabeça voltada para o norte. Um único cano de bambu era cravado da superfície até a boca da vítima. As covas eram fechadas com terra úmida e pedras. Os demais membros ficavam em volta, entoando cânticos graves, quase guturais, sem letras. Apenas sons que imitavam o eco das montanhas. Muitos voltavam em transe. Outros jamais despertavam. E mesmo diante dos mortos, Efraim dizia que aqueles que não retornavam foram chamados diretamente por Deus. O sofrimento era parte da glória. A morte, um detalhe. As autoridades locais, quando alertadas por moradores que ouviam cantos fúnebres e choros vindos da mata, evitavam investigar. O medo da represália, tanto dos fanáticos quanto de milicianos que protegiam a área, mantinha tudo abafado. E assim, no mais absoluto silêncio, o culto se afundava em rituais cada vez mais escuros, mais insanos, mais irreversíveis. 3. Relatos das vítimas. Sobreviver aos cegos de Deus era, por si só, um fardo. Os que conseguiram escapar ou foram resgatados jamais voltaram a ser os mesmos. Carregam marcas que não se apagam com o tempo, algumas no corpo, outras cravadas na mente. Uma das sobreviventes mais emblemáticas atende hoje por um nome fictício. Clara R. Quando foi localizada, já adulta, estava internada em uma clínica psiquiátrica de Medellín. Foi preciso meses de tratamento para que ela começasse a contar o que viveu. Segundo seu depoimento, ela tinha apenas 17 anos quando foi levada ao culto pela própria tia, que acreditava que Clara via espíritos e precisava ser purificada. Nos primeiros dias, Clara foi vendada e colocada em uma cela escura construída sob uma árvore antiga, chamada pelos membros de El Testigo, o testemunho. Ficava horas ajoelhada em silêncio, ouvindo cânticos abafados ao longe. Mas foi no 8º dia que lhe comunicaram que havia sido escolhida. O motivo? Sonhara com um lago, e ao contar o sonho, disseram que ela havia sido tocada pela luxúria da água, um elemento proibido no culto. Sem resistência, Clara foi levada ao ritual de purificação. Conta que cavaram uma cova estreita com as próprias mãos, colocaram-lhe um pano negro sobre o rosto e amarraram suas pernas. Ela lembra de ter encravado o bambu entre seus lábios com brutalidade e de ter ouvido alguém sussurrar ao pé do ouvido: "Agora você vai aprender a ouvir a terra." Durante os 2 dias sob a terra, Clara diz ter ouvido vozes, não humanas, mas graves, arrastadas, como se a terra estivesse gemendo. Sentiu coisas se movendo ao redor de seu corpo. Não sabe dizer se eram larvas, raízes ou alucinações provocadas pela privação de oxigênio. Ela afirma: "A cova respirava.
Eu juro por tudo que a cova tinha vida. O chão pulsava como um animal adormecido. Clara sobreviveu, mas voltou com uma paralisia facial e passou semanas sem falar. Ao ser finalmente resgatada, anos depois, recusava-se a abrir os olhos mesmo fora do culto. Outro relato chocante vem de um ex-membro conhecido como Luiz Miguel, que conseguiu escapar e hoje vive escondido fora do país. Ele conta que presenciou o enterro de uma criança de 5 anos, acusada de rir durante uma oração. A própria mãe a entregou dizendo que o riso era a língua do demônio. Luiz Miguel ficou encarregado de cravar o tubo de bambu na cova, mas se recusou. Por isso foi açoitado e enterrado parcialmente como punição. Escapou ao ser desenterrado às pressas por outro membro durante a madrugada. Em seu testemunho, a Promotoria-Geral declarou: eles não enterravam pessoas, eles apagavam almas. E talvez o relato mais assombroso seja o da mulher de 7 dias. Nunca se soube seu nome real. Foi enterrada viva como parte de um ato extremo de fé, após declarar que desejava se tornar a esposa da terra. Quando foi desenterrada 7 dias depois, seu corpo estava congelado, rígido, mas sem decomposição visível. Os seguidores viram aquilo como um milagre, mas peritos apontaram que naquela época do ano, as baixas temperaturas em altitudes elevadas poderiam ter retardado o processo natural. Nada disso importava para o culto. Para eles, ela havia se tornado santa. Foi colocada num altar de pedra dentro da mata, onde rezavam por noites seguidas, convencidos de que ela ainda os escutava. Esses relatos, colhidos a duras penas por investigadores, jornalistas e psicólogos, são apenas fragmentos de um pesadelo maior. Muitos dos que sobreviveram nunca falaram. Outros desapareceram pouco depois de dar depoimentos. O medo de que os cegos de Deus ainda estejam ativos, em algum lugar entre a mata fechada e o silêncio das montanhas, continua sendo um temor real entre os habitantes locais. 4. A operação policial. Durante anos, as autoridades ignoraram os rumores sobre o culto dos cegos de Deus. As denúncias eram vagas, perdidas em cartas anônimas, boatos de estrada e sussurros entre moradores de povoados vizinhos. O medo era maior que a vontade de agir, e sempre que algum repórter ou investigador tentava se aproximar, desaparecia nas curvas das trilhas de Vale del Cauca, ou recuava antes de cruzar a linha invisível que separava o mundo real do território do culto. Mas tudo mudou em novembro de 2007. Quando 2 adolescentes em fuga bateram na porta de um posto da Polícia Rural, carregando apenas um cobertor sujo, uma Bíblia rasgada e um pedaço de bambu. Ambos apresentavam sinais graves de desnutrição, trauma psicológico e feridas abertas nos braços e pés. Inicialmente considerados andarilhos em surto, só foram levados a sério quando um dos garotos, num momento de clareza, sussurrou: eles enterraram minha irmã viva, e disseram que ela iria falar com Deus. O depoimento desencadeou uma reação em cadeia. Pela primeira vez, a Promotoria de Direitos Humanos de Bogotá autorizou uma operação de infiltração e resgate, classificada como de alto risco para civis e agentes. A missão recebeu o nome de Operação Sombra Silenciosa. Envolveu 36 homens, policiais treinados em mata fechada, um esquadrão tático, psicólogos, tradutores de dialetos regionais e até um padre jesuíta especializado em seitas. A entrada no território do culto aconteceu às 4h12 da madrugada, numa noite sem lua, com neblina pesada sobre as colinas. O objetivo era invadir simultaneamente 3 zonas ritualísticas mapeadas via imagens de satélite e depoimentos de desertores. O primeiro contato com os membros foi imediato, mas nada ocorreu como o esperado. Ao invés de fuga ou resistência armada, os fiéis permaneceram ajoelhados no barro, em silêncio absoluto, com os olhos vendados por panos ensanguentados e bocas costuradas com linha de algodão. Era um símbolo de voto extremo de silêncio. Eles simplesmente murmuravam, num tom baixo, frases desconexas como: "O barro escuta, o barro escuta." Nas clareiras centrais, os agentes encontraram o que classificaram como locais de penitência,
Buracos circulares com hastes de bambu cravadas verticalmente. Em alguns, ainda havia sinais de respiração. 7 pessoas foram resgatadas com vida, incluindo 3 crianças menores de 10 anos, enterradas em estado semiconsciente. Mas o horror real estava na parte mais profunda do território, uma caverna natural usada como capela subterrânea. Ali encontraram 14 corpos em decomposição parcial, dispostos em semicírculo, com mãos cruzadas sobre o peito e os olhos arrancados. Acima deles, pintado em sangue seco na parede de pedra, lia-se: El mundo es luz, Dios es oscuridad. O líder, Hermano Efraim, não foi encontrado. Alguns fiéis diziam que ele havia subido à terra sagrada, enquanto outros afirmavam que havia se enterrado vivo como último ato de fé. Até hoje, seu corpo jamais foi localizado. A operação durou 19 horas. Dos 54 membros identificados no local, 11 foram presos, 7 estavam mortos, 9 foram internados com surtos psicóticos graves, e o restante desapareceu na floresta durante a evacuação. O que os agentes viveram ali, segundo relatos posteriores, foi descrito como mais próximo de um pesadelo do que de uma ação policial. Muitos nunca mais voltaram ao serviço. Um dos oficiais mais experientes, entrevistado meses depois, declarou: "A gente entrou achando que ia resgatar pessoas. Mas o que encontramos foram cascas. Gente vazia que não queria ser salva. Gente que tinha deixado a alma na terra." 5. O silêncio da justiça. Com o fim da Operação Sombra Silenciosa, esperava-se que a justiça colombiana tomasse providências rápidas, exemplares. Mas o que veio foi silêncio, burocracia e esquecimento. As investigações federais arrastaram-se por anos, enterradas em papéis. Apenas 3 dos 11 detidos na operação foram formalmente acusados, e todos por crimes menores, como omissão de socorro, maus-tratos e ocultação de cadáver. As acusações de homicídio, cárcere privado e abuso infantil foram sistematicamente desconsideradas, alegando-se falta de provas materiais, ou ausência de laudos definitivos. Um dos principais promotores envolvidos no caso morreu meses depois, vítima de um suposto ataque cardíaco. Outro foi transferido para uma zona rural e nunca mais apareceu publicamente. O culto foi oficialmente classificado como grupo religioso dissidente de orientação apocalíptica, uma forma técnica de evitar o termo seita destrutiva, que exigiria investigações internacionais e envolvimento de entidades de direitos humanos. Mesmo diante de provas fotográficas, testemunhos de vítimas, ossadas, rituais filmados e locais de tortura, o caso foi encerrado em 2011 como inconclusivo. E os sobreviventes? Grande parte deles foi colocada em instituições psiquiátricas religiosas, onde permaneceram sob vigilância, medicados, esquecidos. Algumas crianças foram adotadas por famílias de missionários. Outras simplesmente sumiram do sistema. 2 desertores, que chegaram a dar entrevistas para emissoras independentes, foram encontrados mortos em circunstâncias suspeitas, em regiões distintas do país, com um detalhe em comum. Ambos estavam com os olhos removidos post-mortem. Jornalistas que tentaram reabrir a investigação foram silenciados. Um deles, Rodrigo Leiva, escreveu uma série de reportagens sobre o caso em 2015, chamada Los que escuchan la tierra. Após o segundo artigo, seu carro foi encontrado carbonizado numa estrada de acesso ao Vale do Cauca. Seu corpo nunca foi localizado. As poucas ONGs que tentaram manter viva a memória das vítimas, como a Fundación Voz del Barro, foram alvo de perseguições, cortes de verba e ataques físicos. Uma delas, liderada pela psicóloga chilena Andrea Lemos, publicou um relatório em 2018 com 73 páginas e dezenas de nomes de desaparecidos associados ao culto. O documento foi ignorado pelo governo e hoje só existe em cópias digitais criptografadas em servidores externos. Até hoje, nenhum memorial foi erguido. Nenhuma homenagem oficial foi feita. Os documentos que envolvem a Operação Sombra Silenciosa permanecem classificados e o culto, oficialmente, não existe mais.
Mas entre os camponeses, andarilhos e religiosos das montanhas, há um ditado sussurrado até hoje nas noites mais escuras. Quem ouve a terra, nunca mais escuta a voz dos homens. 6. O culto ainda está vivo. Oficialmente, os cegos de Deus foram desmantelados. Mas entre aqueles que participaram da operação e entre os poucos jornalistas que ousaram se aprofundar no caso, ninguém acredita nisso. A verdade é que muito do culto jamais foi encontrado. Calcula-se que, no auge, o número de fiéis chegava a mais de 150 pessoas, mas pouco mais da metade foi localizada. Os demais desapareceram, como se tivessem sido engolidos pela própria terra que adoravam. Nos anos seguintes à operação, relatos começaram a surgir em vilarejos afastados do interior colombiano e até mesmo em países vizinhos, como Equador e Venezuela. Um grupo de alpinistas encontrou uma clareira secreta na Cordilheira Central, com vestígios de rituais idênticos aos dos cegos de Deus. Um pedaço de pano com olhos pintados em sangue seco foi recolhido e entregue à polícia. O caso não avançou. No mesmo ano, uma criança foi internada em estado de choque em Cali. Ela dizia repetidamente: "Eles me enterraram, mas a terra me cuspiu de volta." O médico responsável tentou contato com autoridades de saúde mental. Mas pouco depois, a menina foi levada por parentes missionários e nunca mais foi vista. Nenhum registro foi mantido. Alguns acreditam que os remanescentes do culto dividiram-se em pequenas células silenciosas, movendo-se de tempos em tempos pelas rotas esquecidas dos Andes. Outros dizem que Hermano Efraim ainda está vivo, que sobreviveu ao alto enterro e hoje prega em sigilo, usando outro nome. Há quem garanta que ele se tornou um mártir sagrado entre os seguidores e que seus ensinamentos agora são transmitidos apenas por voz, em encontros noturnos à beira de cemitérios. Uma coisa, porém, é certa. Os sussurros não cessaram. Agricultores relatam ouvir cantos ao amanhecer, vindos das matas densas. Crianças desaparecem. Ossadas são encontradas, sempre com os olhos ausentes. E o medo voltou a se espalhar, silencioso, entre as famílias do interior. O mesmo medo ancestral que nos faz temer a escuridão, o subsolo e o silêncio absoluto da terra. Porque para os cegos de Deus, a salvação não está no céu, está enterrada. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você ouviria a voz da terra? Ou ainda acredita que a fé nunca enterra ninguém vivo? Este foi mais um mergulho profundo nas sombras da realidade aqui no News Web Doc, onde os segredos mais sombrios ainda respiram. Inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo com quem ainda acredita que o mal se esconde apenas nas lendas. Porque às vezes, ele cava, espera e escuta.